Olá, está começando mais um programa Em Pauta, produzido em parceria pela TV Câmara de Botucatu, pela TV Unesp e também TV e Rádio Câmara de Bauru. Hoje o nosso tema é a situação dos municípios da nossa região com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e as medidas de prevenção à doença. Nós contamos com a participação da professora Rejane Grotto, que é professora da Faculdade de Ciências Agronômicas e também responsável pelo Laboratório de Biologia Molecular da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Muito obrigada pela sua presença, professora. Obrigada. É um prazer estar aqui. E também o médico especialista em saúde pública, Antônio Luiz Caldas Júnior, que é professor aposentado da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Muito obrigada também pela sua presença, professor. Eu que agradeço e aproveito para saudar você, Leire, o André, a professora Rejane, nossa colega aqui de Botucatu. Espero que possamos prestar bons esclarecimentos à população. Muito obrigado aos dois pela presença e vamos debater então esse assunto tão atual, né, da vacinação. E foi concluída agora recentemente a segunda etapa da vacinação em massa na cidade de Botucatu, que é parte de um estudo de efetividade da vacina da Oxford AstraZeneca, em parceria, conduzido pela Unesp, né, em parceria com a Universidade de Oxford. Nas semanas que seguiram a primeira etapa da vacinação, foi possível identificar já uma significativa redução no número de casos e, consequentemente, internações e óbitos, né? Mas ainda durante a segunda etapa da vacinação, que foi encerrada no dia 14 de agosto, a gente observou que houve um aumento dos casos novamente no município. Professora Rejane, como é que a senhora avalia essa situação? Bom, a gente sabe que a primeira dose, ela protege até um certo ponto. E só o esquema vacinal completo é que vai ter uma efetividade contra o coronavírus. Então, é muito importante que as pessoas tenham um esquema vacinal completo para a gente elevar a porcentagem de proteção contra as variantes do coronavírus. E um pouco dessa elevação eu também conduto ao comportamento social, né? Porque o que nós tivemos depois da aplicação da primeira dose, logo nas semanas subsequentes, a gente verificou aqui no laboratório uma subida no número de casos. Então, muitas vezes os indivíduos as pessoas acham que estão protegidas e deixam de tomar as medidas essenciais de prevenção, que é o uso de máscara, o uso de álcool gel, que mesmo com a vacinação deve ser mantidos, porque a gente sabe que a vacinação é uma das medidas eficazes, né, contra a transmissão do coronavírus, mas a gente sabe que as vacinas têm suas eficácias e a gente não pode deixar de usar máscara, álcool gel e manter o isolamento até a pandemia estar realmente sob controle. Então, nós temos duas vertentes aí, não ter o esquema vacinal completo e o comportamento social que a gente pede para que a população mantenha as medidas de proteção que os órgãos sanitários orientam. E, professor, como fica, né, essa relação com os casos mais graves e as mortes em razão desse aumento no número de casos recentemente, mesmo, né, com a segunda etapa da vacinação? Olha, a Covid tem uma história. Ela tem uma história. Essa história, entre o contágio e os primeiros sintomas, pode demorar até 14 dias. Depois, né, em geral, 5, 6 dias. Depois, ali, uns 10 dias para agravar. A pessoa é internada. Existe uma história. Então, não há uma sincronia perfeita, né, desses fenômenos. Então, as pessoas se vacinam e acham que já estão protegidas, como bem disse a professora Rejane. Quem vai pagar o preço dessa falta de cuidados, de falta de uma política adequada em relação à divulgação disso, né? Medidas que combatessem o negacionismo. Muitas pessoas não tomaram vacina, muitas pessoas ainda não tomaram vacina no Brasil. Além de não ter a vacina, tem gente que se nega. Muitos, infelizmente, não tomaram a segunda dose. E quem mais vai sofrer são aquelas pessoas que têm uma condição imunológica
mais debilitada, que são os idosos, as pessoas com comorbidades, né? Então, essas pessoas, como em qualquer outra doença, pessoas vacinadas podem adoecer. Mas o que nós estamos observando no mundo inteiro, e aqui já em Botucatu, é que há uma redução violenta dos casos graves e dos óbitos. E no mundo está havendo agora uma outra grande onda, Estados Unidos, países da Europa, Reino Unido, onda de casos, que não está se acompanhando, felizmente, na mesma proporção de mortes. Aumentaram as mortes, mas numa proporção muito menor, mostrando que as vacinas estão agindo. Tá certo, professor, obrigado. Agora, com relação a Botucatu, né, que vive um momento praticamente único no Brasil, né, poucas cidades passaram por um estudo de efetividade de vacinas, e isso acaba trazendo imunidade para a população como um todo, para aqueles que quiseram se vacinar, como o senhor disse, muita gente tem a opção de não se vacinar por não acreditar na eficácia da vacina. E para entender um pouquinho mais esse processo, como foi em Botucatu, nós temos aqui a fala do secretário de Saúde do município, Dr. André Spadaro, que vai explicar um pouquinho como foi esse processo. Com o início da aplicação da segunda dose do estudo de efetividade, agora no dia 8 de agosto, pudemos elevar a cobertura vacinal completa da população aqui em Botucatu, com as 2 doses da vacina, de 23% para os atuais 72,5%. Esse é um dos maiores níveis de cobertura vacinal completa no país e em todo o mundo. E esses níveis elevados de cobertura abrem, portanto, uma expectativa para uma retomada cada vez maior, mais segura e sustentada de todas as atividades econômicas no município. Todos os esforços estão voltados para ampliar a cobertura vacinal completa para níveis acima de 80%. Os resultados do estudo em andamento aqui em Botucatu vão trazer informações importantes para a comunidade científica e para o país acerca do planejamento da campanha de vacinação e da retomada segura das atividades. E é importante ressaltar que, embora a vacinação demonstre reduzir especialmente e de maneira significativa o número de casos graves e de internações, reduzindo a pressão por assistência e leitos em todo o sistema de saúde, as vacinas não impedem completamente a transmissão. Dessa forma, as medidas de prevenção serão necessárias nos próximos meses até se obter um maior controle da pandemia, com um avanço mais uniforme da vacinação no estado e em todo o país. O cenário mais provável no Brasil é de níveis de cobertura vacinal mais avançados, ainda em dezembro, o que deverá impactar favoravelmente no controle da pandemia. O surgimento de novas variantes, como a Delta, mais transmissível, tem gerado maior preocupação, mesmo em países com programas de vacinação mais adiantados, e não pode ser negligenciada. Outro tema que vai ganhar cada vez mais destaque nos próximos meses é a questão da aplicação da terceira dose da vacina. Especialistas já têm apontado para a necessidade de uma terceira dose, o próprio Ministério da Saúde, para determinados grupos, como idosos e indivíduos com deficiências imunológicas. Alguns países, como Israel, Chile e os Estados Unidos, já deram início a programas de aplicação da terceira dose em alguns grupos, e diversos estudos em andamento devem trazer informações relevantes nesse sentido em breve. Enfim, enquanto a vacinação avança no país como um todo, o que vem ocorrendo de forma mais evidente nos últimos meses, enquanto se entende melhor a possibilidade de avanço da cepa Delta no país e seus impactos, a expectativa nos próximos meses é de um avanço cauteloso e gradual nas atividades econômicas, sem abrir mão de medidas de prevenção, em especial do uso de máscaras. Um abraço a todos e não deixe de completar o seu esquema vacinal contra a Covid-19. Bom, o Dr. André Spadaro trouxe uma situação que é a da variante Delta, né, que tem circulado já no Brasil, e recentemente nós fomos informados de que Marília já foi detectada uma pessoa contaminada com essa variante Delta. Botucatu também teve um caso e já foi detectado. Professora Rejane, diante dessa novidade, dessa variante Delta, né, o que se sabe dessa variante até agora, e ainda, como afirmou o Dr. André Spadaro, qual a importância dessa terceira dose na sua visão, professor? A introdução da variante Delta é uma preocupação de saúde pública. A gente tinha tido casos, a gente já sabia, nas capitais, no exterior, e como historicamente aconteceu durante a pandemia, tudo aquilo que vinha vindo acaba vindo para o interior, sim, acaba vindo um pouco depois,
E a proteção contra a variante Delta, com uma dose de vacina só, gira em torno de 67%, o que é muito baixo, porque esse indivíduo, ele pode pegar a variante e transmitir. Então, é muito importante, isso ressalta mais uma vez a importância de quem não se vacinou se vacinar, e aqueles que tomaram somente uma dose, por favor, procurar os postos de saúde para fazer o esquema vacinal completo, porque só assim a gente vai aumentar a proteção contra a introdução dessa nova variante. Com relação à questão da terceira dose, muitos estudos já estão sendo conduzidos a respeito dessa necessidade, e principalmente devido à falta de informações ainda sobre quanto tempo dura a proteção da vacina, ou seja, quanto tempo a gente vai ter que aplicar uma nova dose. Então, isso está em pauta hoje e a gente espera que nos próximos dias, nos próximos meses, a gente tenha resultados sobre esses estudos sobre a terceira dose. Muito obrigada. E agora a gente tem a participação da nossa colega, a jornalista Adriana Ribeiro, da TV Câmara de Botucatu, que também quer fazer uma questão sobre esse ponto especificamente. Vamos ver. Olá, meus amigos Leire e André. Olá também para os nossos convidados, professor Caldas e professora Rejane. É muito bom poder participar desse importante debate. E a minha primeira pergunta é a respeito da variante Delta. Nos Estados Unidos, segundo dados da CNN Brasil, mais de 93% dos novos casos de Covid são resultado dessa cepa. Aqui no Brasil, ela já chegou, já circula na nossa região, e mesmo na cidade de Botucatu já há caso confirmado. Então eu gostaria de saber como que esse conhecimento, essa experiência internacional pode nos ajudar a entender e a enfrentar essa nova realidade que está sendo colocada neste momento de pandemia. Bom, essa pergunta é muito importante. Agradeço a Adriana, porque a Covid, seja na sua fase inicial, ela tem seguido uma certa sequência, inicialmente lá na Europa, Estados Unidos, ou na Ásia, né, como foi o início, e depois chega ao Brasil, e chega nos grandes centros e vai para o interior. Este padrão tem se repetido. Mas, infelizmente, parece que o Brasil não quer aprender a lição. Então, os países europeus estão sofrendo muito mais lá com a variante Delta e podem, então, nos dar alguns ensinamentos, coisas, inclusive, que já foram comentadas. A primeira é que essa variante, ela não é mais agressiva, ela não tem uma letalidade maior. Isso é importante, porque no início tinha medo, mas ficou claro já o seguinte: primeiro, ela infecta muito mais. Então, neste momento, nós temos que, embora, independente do nível de vacinação que nós temos, vamos pegar o caso de Botucatu, que passou por essa vacinação de massa, nós temos que redobrar as medidas de prevenção que impeçam a transmissão da doença. Então, isso já veio da Europa. Né? A carga viral na variante Delta é 1000 vezes maior que nas outras variantes. Isso não quer dizer que ela se transmita 1000 vezes mais, mas ela tem maior possibilidade de transmissão, inclusive em ambientes abertos. Né? Isso é um fato. Então, essa lição é importante. Segunda lição, a professora Rejane já mencionou, embora com 2 doses seja equivalente à proteção das vacinas que nós usamos aqui, com as variantes anteriores e com a Delta, a primeira dose não. Então, é muito importante aqueles que tomaram apenas uma dose que tomem a segunda dose. E, nesse sentido, o Brasil está vulnerável, porque nós temos um pouco mais da metade da população vacinada com uma dose, mas apenas 25% da população recebeu a imunização completa, o que contrasta com outros países vizinhos aqui. Vamos pegar um país pequeno, Portugal, 70% de vacinação, Canadá, Chile, Uruguai, países que estão aí beirando 70%. Então, o Brasil precisa correr, acelerar o processo de vacinação e está muito lento. Mas a principal mensagem é o seguinte: redobrar as medidas de prevenção
independente da situação vacinal. Né? A pessoa não pode dizer, já me vacinei, acabou, fechei a conta. Negativo, não é o que a experiência mundial está mostrando. Como o professor Caldas mencionou, é uma preocupação grande essa questão de realmente ter o esquema vacinal completo, e mesmo com o esquema vacinal completo, usar máscara e toda a proteção que a gente puder para evitar a transmissão o máximo possível, porque a infectividade dessa variante é que preocupa, porque ela é muito mais transmissível mesmo que as demais. E isso é uma preocupação de saúde pública. O que o indivíduo tem que pensar é que quando ele se vacina, ele está protegendo ele e as pessoas ao seu redor. Então, não é mais uma questão individual, é uma questão do coletivo. Perfeito, professora. Agora, até indo na fala do professor Caldas, né, até gostaria que ele pudesse comentar um pouquinho mais sobre isso, sobre as medidas de prevenção, né, que mesmo com a vacinação, ainda é necessário manter as medidas de prevenção. Mas o senso comum é de que depois da segunda dose todo mundo está protegido, a pandemia vai acabar, existem inclusive algumas atitudes governamentais que são condicionadas à segunda dose, por exemplo, alguns professores só vão voltar à aula quando tiver, o caso da Unesp, quando tiver a segunda dose completa, a vacinação completa. Na visão do senhor, professor, até quando vai essa pandemia? Essas duas doses completas na população como um todo, isso pode trazer uma tranquilidade realmente? É o fim da pandemia? Esse é o termo que a gente pode usar? Ou até mesmo a questão da terceira dose ou as doses anuais? Qual que é a sua visão futura, professor, com relação a tudo isso? Olha, o desejo é que a pandemia terminasse amanhã, mas há uma distância entre o desejo e a realidade. A Covid, o coronavírus, esse tipo de coronavírus que nós estamos enfrentando, ele tem demonstrado uma grande capacidade de mudança, de adaptação. Existem doenças que conferem imunidade para o resto da vida. A criança tomou a vacina com sarampo, acabou. Ou tinha o sarampo, que é a forma natural de se adquirir imunidade, embora não seja a forma adequada, porque custa muitas vidas e sofrimento. Existem outras doenças que nós temos que conviver, que mesmo a própria doença não confere a imunidade permanente. Vamos dar um exemplo comum aí, é a dengue. A pessoa teve uma malária, as pessoas já tiveram 20 malárias. Então, por que não tem uma vacina da malária? Mas nem a doença confere imunidade permanente. Tudo bem? No caso da Covid, infelizmente, André, essa pergunta está irrespondida. Não há ninguém sério no mundo que arrisque falar, ou de vez em quando alguém desavisado fala, a pandemia está no fim. Não acreditem nisso. Nós temos que estar preparados, porque outras variantes podem aparecer, há variantes mais agressivas, ou variantes que escapem da proteção imunológica. A variante Delta, felizmente, ainda está obedecendo, digamos assim, ao comportamento imunológico dado pela vacina. Mas podem aparecer variantes refratárias à vacina. Então, André, até que se estabeleça uma segurança muito grande, as medidas devem ser aplicadas com rigor. Uso de máscaras, distanciamento, tudo isso com rigor. E as políticas públicas. Eu quero dizer aqui que nós não podemos sempre atribuir o problema à população. A população não usa. Ora, nós temos muitos governantes que desdenham da máscara, diz que máscara não serve nada, que o importante é construir leito de UTI, etc. Não, isso está errado. Nós temos que ter comportamentos adequados, desde o sistema de saúde, os governantes, a população, evitando situações desnecessárias. Ninguém está aqui falando de prejudicar a economia, nada disso. Situações de aglomerações desnecessárias, procedimentos desnecessários. Nós temos que preservar o essencial, a economia, a escola, que sofreu muito na pandemia, e, sobretudo, a saúde. O Brasil já pagou um preço muito alto por esse desleixo, com quase 600 mil mortes perdidas, né? Mais de 10%, 13% das mortes do mundo aconteceram no Brasil, que só tem 2% da população mundial. Veja a desproporção. Então, nós temos que redobrar os cuidados nesse momento e não afrouxar. Mesmo com vacinas, mesmo com segunda dose, que são importantíssimas.
importantíssimas, a primeira e a segunda dose, mas não nos isentam de ter as medidas e os comportamentos adequados. Bom, nós vamos então agora para um rápido intervalo, mas a gente continua essa discussão no próximo bloco, então não saia daí. Até!